Olá, amigos, olá, amigas da Rádio e TV SEAC de Bauru. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro com o Grupo Aulas da Vida, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas. O mês de março nós dedicamos à mulher. Vão ser 5 semanas falando sobre a mulher. E hoje eu vou encerrar o tema, que é a doutrina espírita e a mulher, falando sobre o papel da mulher na sociedade. Mas antes, vamos fazer uma oração. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo querido de todas as horas, estamos aqui mais uma vez para falar do vosso Evangelho, da doutrina espírita, trazendo para todos nós os conceitos cristãos para o nosso dia a dia, para que podemos, Senhor, ter uma vida melhor, pautada na luz e na vossa paz. E eu peço nesse momento, Jesus, que essa paz que emana de vós possa envolver a todos nós, aos ouvintes que estão conosco, a mim que falo. Eu peço também, Jesus, que abençoe a família de cada um de nós. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, assim seja. Pessoal, o meu bate-papo hoje com vocês vai ser sobre o papel da mulher na sociedade. Já falamos muita coisa sobre a mulher e hoje eu falo sobre isso. Mas o que é sociedade? A palavra sociedade vem do latim societas, que significa associação amistosa com outros. Num sentido geral, a palavra sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada, compartilhando os valores culturais, econômicos, políticos, religiosos e éticos. A doutrina espírita nos diz, no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que fala sobre a lei de sociedade, nos diz que o homem, para viver, ele necessita da sociedade e que Deus não deu inutilmente ao homem e à mulher a fala e todas as outras faculdades, que não foi inútil isso. Isso era para que o homem se comunicasse com o outro. E essas faculdades nós podemos dizer que são a faculdade de ouvir, de falar, de enxergar, de pensar, de se locomover, para que a gente vivesse em sociedade. O homem, por instinto, ele busca a sociedade. Isso está nele. Pois sozinho ele não consegue progredir, porque ele ainda não possui toda a capacidade necessária ao seu desenvolvimento, à sua evolução. Olhemos para nós mesmos. Desde que nascemos, nós somos influenciados pela sociedade em nossa formação. Sim, à medida que nos desenvolvemos, à medida que vamos desenvolvendo o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso físico, nós vamos assimilando das várias camadas da sociedade existentes valores que formam, valores que moldam o caráter de um ser humano, tanto o homem como a mulher. E que várias camadas são essas da sociedade? É a família, a escola, a religião, a política, a cultura de um meio. Tudo isso moldam o caráter de um ser humano.
No entanto, por muitos e muitos séculos, essas mesmas camadas da sociedade escravizaram, humilharam e relegaram a mulher a um último plano. O homem, podemos dizer, ele exerceu a sua força física, é claro que é maior que a força da mulher, para dominá-la, contrariando assim as leis divinas. Porque, diante do nosso Pai, homem e mulher têm os mesmos direitos. E aí vigorava o quê? A lei do mais forte sobre o mais fraco. A cultura e os costumes desses povos antigos, principalmente no Oriente Médio, era o sistema patriarcal, onde as mulheres eram vistas como propriedade dos pais até os 12 anos e meio, quando elas se casavam e daí em diante seriam propriedade dos maridos. Elas não podiam conhecer as leis, elas não entravam nas sinagogas, não podiam ter funções religiosas. E, pasmem, quando estavam menstruadas, eram consideradas impuras e não podiam tocar no homem, não podiam tocar em nada, e muito menos o homem tocá-la. E se por acaso alguma delas resolvesse praticar o adultério e fosse pego em flagrante, aí sim, elas eram apedrejadas pelos homens até a morte. Olha, essas mulheres, na realidade, elas eram consideradas mercadorias, sujeitas à escravidão, sem acesso ao conhecimento, porque não podiam estudar, proibida de exercer outras ocupações fora do lar, eram condicionadas somente ao lar, aos cuidados da família, dos filhos e principalmente servir ao marido. É lamentável dizer, meus amigos e minhas amigas, que essa situação ainda permanece, ainda existe em muitos lugares do mundo na atualidade. Os evangelhos cristãos nos contam que Jesus nasceu numa época dessa, uma época quase selvagem, e diante desses costumes rudes do homem para com a mulher, Jesus se condoeu muito da situação feminina e ele passou então a dar o maior valor à mulher, até convidando-as para exercer funções dentro do seu ministério de amor, que era a propagação do seu evangelho. Ele valorizou muitas mulheres nesse tempo e confiou a elas grandes missões. Contudo, Jesus foi muito criticado por isso. Eles não aceitavam. Os homens daquela época, até os doutores da lei, não aceitavam. E nós podemos dizer, olha aí, feministas, vocês podem dizer que Jesus foi o primeiro e grande iniciador da emancipação feminina. Em meados do século XIX, Allan Kardec, quando começou aqueles fenômenos da mediunidade, quando começou a pesquisar os fenômenos da mediunidade, os movimentos para a emancipação da mulher já se faziam presentes.
Eles eram fracos, não tinham tido muitas conquistas. Em 1857, quando ele escreve, quando ele publica o Livro dos Espíritos, e ele dedica o capítulo que fala sobre lei de igualdade, é o capítulo 9, ele dedica várias perguntas às mulheres, perguntando aos espíritos da codificação sobre aquela situação humilhante em que a mulher vivia até então. E na questão 817, ele pergunta aos espíritos da codificação se o homem e a mulher são iguais diante de Deus. Porque ele talvez tivesse tomado conta de muita barbaridade que acontecia com as mulheres. E ele, como um homem culto, um homem inteligente, com ideias avançadas para aquela época, ele também não se conformava com isso. E essa pergunta, que é a questão 817, ele diz o seguinte: Deus não deu, perdão, se a mulher e o homem são iguais diante de Deus? Ele faz essa pergunta aos espíritos da codificação. E eles respondem: Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? Mas o que eles querem dizer? Que Deus deu tanto ao homem quanto à mulher conhecer o bem e conhecer o mal, mas também lhe deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio dá a chance de ambos progredir, tanto homem quanto mulher. Mas se a mulher e o homem têm os mesmos direitos, as mesmas faculdades de poder progredir, por que em muitos lugares a mulher ainda é considerada inferior ao homem? Por que isso? Eu posso dizer que, infelizmente, uma grande parte da humanidade ainda desconhece as leis divinas, as leis de Deus. E essas leis nos ensinam que o espírito é luz, o espírito é imortal, o espírito reencarna quantas vezes forem necessárias no mundo físico para que ele possa progredir, porque Deus também nos criou para a perfeição. Mas, sobretudo, Deus nos dá essa chance de progredir, mas não discrimina nenhum dos sexos. Tanto o homem quanto a mulher são iguais perante Deus. Mas vocês poderão me perguntar: Amália, você disse que o espírito é luz e não tem sexo? Sim, espírito não tem sexo. O espírito mesmo, ele é luz. Para que nós possamos progredir, Deus, então, nos coloca no mundo físico e nos dá essa vestimenta de carne. Essa vestimenta de carne que nós, espíritas, chamamos de corpo físico. O corpo físico, sim, tem o sexo. Então, por isso, conforme a nossa necessidade, ora nascemos como mulher, ora nascemos como homem. Porque só aqui na Terra é que o homem pode
procriar. E se nós voltarmos à leitura do Antigo Testamento, em Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, no capítulo 9, no versículo 7, fala justamente isso. Sede fecundos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Quando Deus coloca o homem e a mulher sobre a terra, ele fala isso. Então, se nós formos ver direitinho, é só no mundo físico que há a procriação. E para haver a procriação, precisamos do sexo feminino e do sexo masculino. E quando nós nascemos com o sexo feminino, quando nascemos como mulher, nós recebemos de Deus os atributos do feminino. O que são os atributos do feminino? A delicadeza, o carinho, os cuidados que uma mulher tem com a família, com o seu marido, a conselheira. Esses são atributos do feminino. E, sobretudo, o atributo mais principal é a maternidade. Porque só a mulher pode dar à luz, gestar e dar à luz. Quando nascemos como homens do sexo masculino, Deus nos dá a masculinidade e nos dá atributos também, que é a força, a coragem, o sentimento de proteção sobre a sua prole. O que é essa prole? É a mulher, os filhos, seus bens. E podemos dizer, como Kardec, que fez uma pergunta muito interessante aos espíritos da codificação, querendo saber sobre essas funções da mulher e do homem. Olha a pergunta. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as que são reservadas ao homem? É claro, ele sabendo dos atributos do feminino e os atributos do masculino, qual dos dois é mais importante que ele quer saber, ou se é tão importante quanto? São importantes, ambas, né? As condições de masculino e feminino. Mas olha o que eles respondem. Sim, e maiores, viu, homens? É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Deu para entender a importância da mulher diante do nosso Pai? O homem é importante, sim. Sem ele não haveria fecundação. Não haveria procriação. Então fica muito claro para todos nós que a mulher é a fonte da vida e o homem é o protetor dessa vida, para que essa vida não se acabe sobre a terra. E ambos, homens e mulheres, são co-criadores com Deus da raça humana. O que é co-criador? Junto com Deus. Co-criadores da raça humana. Então, voltemos de novo lá em Gênesis, no Antigo Testamento, onde está escrito: crescei e multiplicai-vos. Entenderam a função do masculino e a função do feminino? Allan Kardec ainda afirma
que cada sexo deve progredir em tudo e que cada posição social oferece ao espírito provas e deveres especiais. E a ocasião de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens, e vice-versa. Aquela que fosse sempre mulher só saberia o que sabem as mulheres. Kardec, muito sábio, muito culto, muito inteligente, de ideias avançadas para aquela época, ele já compreendia os anseios femininos pela sua emancipação e igualdade de direitos. E ele sabia também que a mulher já estava cansada de sofrer tantas humilhações e havia já promovido alguns movimentos pela sua emancipação, mas com poucos resultados. Corajosamente, Allan Kardec, que publicava uma revista mensal chamada Revista Espírita, ele publica vários artigos sobre a mulher e até artigos vindos da espiritualidade maior, que eram ditados ou falados pela mediunidade. E ele publica esses artigos defendendo o voto feminino e defendendo também o exercício de profissões liberais para a mulher, como a medicina, por exemplo, que só o homem praticava a medicina, podia exercê-la, somente o homem. E ele foi muito apoiado pelos espíritos superiores. E um desses espíritos fala através do fenômeno da mediunidade por um médium muito sério, Sr. Morin. Esse espírito fala uma bela mensagem aos homens. É dedicada aos homens essa mensagem, com certeza, mas falando sobre a mulher. E eles, com certeza, apoiaram muito a Kardec e as pessoas para que buscassem, desse apoio às mulheres pela busca da igualdade de direitos. Essa comunicação verbal que o Sr. Morin recebeu de um espírito superior foi em 10 de maio de 1867, 10 anos depois que Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. A situação ainda continuava quase a mesma. E esse espírito de uma grande elevação fala pela comunicação verbal desse médium essa bela mensagem. Ela é extensa, é longa, e eu vou citar apenas alguns trechos para que a gente possa ter maior entendimento também de como os espíritos superiores viam a condição da mulher. Em todos os tempos, diz esse espírito, os homens têm sido orgulhosos, fortes pelo desenvolvimento de seus músculos. Serviu-se da mulher não como uma companheira de uma família. Dela se serviu do ponto puramente bestial. Dela fez um animal bastante agradável e a acostumou a manter-se a uma respeitosa distância do seu senhor.
Então eles estão dizendo aí sim que os homens deixem de ser orgulhosos. Sempre foram. Ele nunca considerou a mulher como uma companheira. Ele só usou e abusou da mulher. Ainda deixava ela a uma certa distância deles. Continuando. Mas Deus não quis que uma metade da humanidade fosse dependente da outra. Ele não fez duas criações distintas, uma para estar constantemente a serviço da outra. Provocada pela posição que lhe era dada, a mulher desenvolveu o germe que sentia em si, a necessidade de sair de seu rebaixamento, e lhe deu o desejo de romper suas cadeias. Então, nós podemos ver que a mulher cansada por tantas humilhações, ela começou a manifestar esse desejo pela sua libertação, o que foi muito custoso, o que foi muito difícil. Aliás, a geração que se ergue traz em seus flancos é do seu lado, a mudança que nos é anunciada desde muito tempo. E a mulher atual quer ter na sociedade um lugar igual ao homem. Então eles dizem, neste período, que a geração nova que estava vindo já trazia do seu lado essa libertação da mulher. E que eles já sabiam, isso já tinha sido anunciado também a eles, que isto aconteceria. Continuando, por que ela não seria uma médica? Porque um homem não pode compartilhar o fardo dos negócios da família com uma companheira capaz, esclarecida, devotada aos interesses comuns. Por que a mulher não tem essa capacidade? Eles querem saber. Que o homem destrua as barreiras que o seu amor próprio opõe à emancipação da mulher. Em breve, vê-la-á tomar o seu voo com grande vantagem para a sociedade. Então, eles fazem até uma profecia, que em breve o homem pode tratar de destruir essa barreira, de não querer enxergar a mulher como um ser digno, porque em breve isso iria acontecer, mas que seria para o bem da sociedade. E por encerrando esse artigo, essa comunicação, esse espírito diz o seguinte: a mulher, sabei-o, tem a centelha divina absolutamente como vós, porque a mulher é vós como vós sois a mulher. Todos nós possuímos a centelha divina. Todos nós, de tempos em tempos, podemos nascer como homens ou podemos nascer como mulheres. Hoje, eu estou mulher. Eu não sou mulher. Eu sou espírito. Hoje, eu estou como mulher. Quem sabe no futuro eu virei como homem. Então, a gente sabe que é difícil as pessoas acreditarem nisso. E sabemos também que a natureza não dá saltos. Só depois de muitas lutas que essas palavras proféticas desse espírito elevado se cumpririam. E a mulher finalmente consegue alçar alguns voos, como ele disse.
E o papel da mulher na sociedade muda consideravelmente. Ela consegue sair daquela posição, daquela condição de servidão imposta pela sociedade machista e patriarcal e passa a exercer papéis que antes, veja bem, que nem ela, nem os homens, nem todas as pessoas ousavam imaginar. Com a sua emancipação, ela foi adquirindo conhecimentos, porque passou a frequentar escolas, né? E esses conhecimentos intelectuais que a mulher já conseguiu conquistar, já adquiriu, né? Hoje, ela está mais preparada para exercer variados papéis na sociedade. Por que eu digo isso? Que hoje a mulher pode optar desde dirigir um lar, pode ser grande ou pequeno, que é a primeira função nossa, né? Ser mãe, ter família, filhos. Ela pode optar desde dirigir o seu lar até dirigir uma grande nação. Aí nós temos exemplos de mulheres formidáveis, notáveis. Temos exemplo do alcance que ela conquistou. Até aqui no Brasil, já tivemos na condição na política, mulher como presidente, mulher como governadora. Vejamos da Europa, Angela Merkel, na Alemanha, dirigiu aquela nação sabiamente. Margaret Thatcher também dirigiu a Inglaterra com punhos de ferro, como ela foi taxada, a dama de ferro. Foi excelente. E hoje, nos Estados Unidos, nós já temos uma mulher como vice-presidente. Foram conquistas maravilhosas, isso não tem dúvida. Ela lutou incansavelmente, né, para conseguir esses papéis fora do lar. Papéis na ciência, com grandes postos na ciência, na medicina, sim, na educação, nas artes, nas religiões e até nos esportes. Agora eu pergunto para vocês, aqui no nosso país, quem diria que no século XX, não tão distante assim de nós, nos começos do século XX, uma mulher poderia jogar futebol? Não era coisa para mulheres. E hoje nós temos a seleção feminina de futebol e ainda podemos falar com orgulho que é uma seleção campeã do mundo. Que avanço! Contudo, meus amigos e minhas amigas, ao lado de todas essas conquistas, vieram também dificuldades, e muitas dificuldades. Porque a jornada de trabalho da mulher duplicou. Isso temos que ter consciência. Ela, se formos ver nos nossos dias atuais, em muitos casos, somente a mulher é a provadora do lar.
Olha que dificuldade. Às vezes tem 2, 3 filhos que ela tem que administrar essa família e ainda administrar a sua profissão. E quando a gente vê isso, então nós temos que nos voltar para Deus e agradecer a Deus que sabiamente também dotou a mulher, o sexo feminino, de uma força tão grande que não é a força física, bem entendido. Não vamos querer nos comparar com os homens nesse quesito, mas ele nos doou uma força tão grande, nos deu um poder tão transformador, que somos capazes de mudar o mundo. Essa força, que é uma força ativa, nos dá essa condição de exercer uma profissão fora de casa e ainda continuamos a ser a mulher mãe, doadora da vida, que cria, educa, forma uma família e ainda transmites valores morais e culturais às próximas gerações. Vocês já pensaram nisso? A força de que somos dotadas? Não se desvalorizem, mulher. Não se desvalorizem. Nós somos muito fortes, sim. Mas, apesar de toda essa fortaleza que temos, de todas as conquistas que nós já conseguimos, ainda muita coisa há de ser feita. Porque as leis humanas de proteção à mulher já avançaram muito, muito, o que não era há algum tempo atrás, né? Mas os desafios ainda continuam. Veja bem, desigualdade de salários. Uma mulher e um homem podem exercer as mesmas funções dentro de uma empresa. No entanto, o salário da mulher é menor. A violência e os abusos sexuais contra a mulher, seja ela criança, meninas, adultas, idosas ou mulher trans, ainda continua uma barbaridade. E tem outra coisa, que a cada dia aumenta, que é o feminicídio. O que é o feminicídio? Assassinato de mulher. Então nós podemos ver que ainda falta muita coisa para que nós possamos nos tranquilizar um pouco mais, eu diria, né? O homem ainda tem que mudar muito. Talvez os homens que nós conhecemos, que estão mais próximos de nós, pode já ter conquistado também muitas mudanças de como vem a mulher em nossos dias, né? Pedro, o apóstolo, muito querido de Jesus, propagou o evangelho de Jesus a vários lugares, na Ásia principalmente. E ele vai para Roma. E de Roma ele escreve uma carta a esses cristãos espalhados pela Ásia, dando-lhes orientações, né, sobre a fé. E o capítulo 3 ele dedica a orientar o homem e a mulher no casamento. Quer dizer, o respeito que deveria haver entre o homem e a mulher
quando se casavam. No versículo 3 e 4, vocês vão prestar muita atenção para não tirarem conclusões apressadas. Nestes versículos 3 e 4, ele diz o seguinte: o enfeite da mulher não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorrupto traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Quando nós lemos esses versículos, para os dias atuais, essas palavras de Pedro possuem uma conotação machista. Mas, estudando todo o capítulo inteiro, nós vamos compreender que Pedro queria apenas proteger as mulheres daquela época para não ficarem expostas à violência daqueles homens ainda semi-selvagens. Temos que lembrar que Pedro foi um apóstolo de Cristo e muito amado por Jesus. É natural que Jesus lhe ensinou a amar e respeitar as mulheres como irmãs. E eu vejo, depois de ter lido esse capítulo inteiro e meditado bastante, eu vejo que Pedro não quis dizer que a mulher não deva se enfeitar. Mas por quê? Porque Pedro já sabia que todos nós temos um corpo físico e temos um corpo espiritual. E esse alerta de Pedro, que seja para todos nós. Não é só o corpo físico que devemos adornar com joias, com vestidos bonitos, com cabelos bonitos, mas que devemos também adornar o corpo espiritual, que ele diz, com o quê? Com os valores espirituais que Jesus nos ensina. E ele disse ali, um espírito manso e quieto, que é muito agradável a Deus. Então nós podemos ver nessas palavras profundas de Pedro, que não foi um machismo, mas um cuidado, um zelo com a mulher, que nós devemos trazer para nós mesmos. Nós levamos deste mundo o cabelo bonito, os adornos, os vestidos, as joias? Não. Nós levamos os valores espirituais que está em nosso espírito. E quando conseguimos manter o corpo físico em harmonia com o espiritual, aí sentiremos essa paz interior que Pedro fala, espírito manso e quieto. E é claro que seremos melhores criaturas dentro do nosso lar, com o nosso esposo, nosso companheiro, com os nossos filhos, com toda a família, com as pessoas lá no nosso trabalho, é claro, com a sociedade em geral, porque estaremos conquistando o equilíbrio, a paz que Jesus tanto nos falou. E ele diz uma frase sobre isso: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Mas não se turbe o seu coração, nem
até... Perdão, já misturei tudo. Quer dizer, essa paz que Ele nos deixa, que Ele nos dá, nós podemos encontrá-la cultivando os valores espirituais. Encerrando o tema de hoje, vou citar algumas palavras de um notável escritor francês, contemporâneo de Allan Kardec, que foi um grande propagador da doutrina espírita. Ele diz o seguinte, antes eu vou dizer o nome, Leon Denis, no livro que ele publicou, maravilhoso, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu tirei um trechinho de um desses capítulos que fala sobre a reencarnação, sobre as vidas sucessivas. Eu tirei um trechinho bem pequenininho para finalizar a palestra de hoje. Ele diz assim: o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe é a grande consoladora e doce conselheira. Pelo filho, ela tem o porvir e prepara o homem do futuro. Por isso, as sociedades que a rebaixam a si mesmas. É a mulher respeitada, honrada e esclarecida que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Minhas amigas, meus amigos, deixo com vocês alguns esclarecimentos sobre o papel da mulher na sociedade. Mas eu também convido a todos para os próximos encontros com o Grupo Aulas da Vida, lembrando que é toda quinta-feira, às 20 horas. Todos tenham uma boa Páscoa e um bom final de semana. Fiquem todos na paz do Divino Mestre Jesus.